exortações a respeito de vidas honestas. E agora no versículo 18, Pedro ele vai começar a mostrar os deveres no que diz respeito aos relacionamentos mais próximos. Aqui no final do capítulo 2, ele vai falar sobre os deveres dos servos. No capítulo 3, ele vai entrar na questão da relação, marido e mulher. E daí em diante ele vai mostrando que uma das características daquele que confessa o nome do Senhor é que a vida justa, a vida correta, ela traz consigo certas aflições, sofrimentos. Então aqui no versículo 18 ele começa dizendo: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, e isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Até aqui nós temos, então, observado as instruções que Pedro dá para todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus. É como se fosse um manual de instruções, um código de conduta para o cristão. Essas relações também foram mencionadas pelo apóstolo Paulo, em Efésios, em Colossenses. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dando uma série de exortações e ensinos práticos a respeito dos relacionamentos. E é interessante que Pedro aqui ele começa nesse trecho com a relação do servo e do Senhor, dos servos para com os seus senhores. Essa relação servo e senhor do passado, hoje ela se compara à relação do empregado com o patrão, ou do empregado com o seu chefe, o seu superior imediato, vamos dizer assim, dependendo da empresa que trabalha, da hierarquia que trabalha. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo que nós, como servos, devemos nos sujeitar, devemos nos submeter aos nossos senhores. Veja que no capítulo 12, no versículo 13 desse mesmo capítulo, ele começa dizendo: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor. E agora ele diz: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Veja que existe uma relação entre o que eu faço para o meu Senhor, e esse Senhor, no caso, seria um Senhor com letra minúscula,
ou seja, o meu patrão, o meu superior, no meu trabalho, na minha função, eu devo me lembrar que Deus, Ele está observando essa minha conduta, esse meu porte. O que isso significa? Significa que nós devemos trabalhar no nosso emprego, no nosso negócio, seja onde for, nós devemos trabalhar com fidelidade, nós devemos trabalhar com submissão, fazendo a vontade daqueles que estão acima de nós nesse aspecto. É interessante que quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim: vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Bom, podia um pouquinho d'água para mim, fazendo um favor, obrigado. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Olha que a exortação de Paulo, ela é exatamente, obrigado, ela é exatamente igual à de Pedro, falando de submissão, falando de obediência. E Paulo aqui ele ainda acrescenta, falando assim: olha, tudo que vocês fizerem, fazei-o como se fosse para o Senhor. Ou seja, a gente tem que trabalhar no nosso emprego, na nossa atividade, como se nós estivéssemos trabalhando para o Senhor. E Paulo vai ainda além, em Colossenses 3 e 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. É interessante que quando nós vamos falar sobre os prêmios do dia do tribunal de Cristo, né, quando o Senhor Jesus vai nos premiar, vai nos galardoar, nós sempre fazemos menção das coroas, a coroa da vida, a coroa de glória, e o galardão, às vezes, ele é generalizado. Os galardões, eles sempre vêm no plural. Além das coroas, vem os galardões. Só que é interessante que aqui o apóstolo Paulo, ele dá um valor especial a esse tipo de postura, dizendo: recebereis do Senhor o galardão da herança. Ou seja, é um prêmio específico para aqueles que são servos, né, são empregados, são funcionários que procuram fazer tudo segundo as ordens, né, dos seus superiores. Ou seja, trabalhando de uma forma justa e honesta e obediente. Esse ponto, né, nas exortações dos apóstolos a respeito dessa relação, nem sempre isso é citado, nem sempre isso é enfatizado. Mas perceba que na forma como Paulo e Pedro escrevem, isso tem um valor muito grande diante do Senhor. E realmente, você trabalhar com uma pessoa esforçada, dedicada, uma pessoa de confiança, isso causa um resultado muito grande. Isso causa um impacto muito grande. Ao passo que aquele funcionário, aquele subordinado, que não cumpre as ordens, que faz coisas erradas, que está sempre dando dor de cabeça, né, para os seus superiores, se essa pessoa for um crente, ele traz o quê? Um mau testemunho. Um mau testemunho.
Então nós temos que nos dedicar, né, nos nossos trabalhos, não pensando, eu estou enriquecendo o meu patrão, ou eu estou sendo explorado, ou coisas parecidas. Nós devemos trabalhar como trabalhamos para o Senhor, sabendo que estamos servindo ao Senhor. Eu me lembro da época quando eu comecei a trabalhar no Correio, e eu era muito novo e empolgado, e eu querendo aprender, né? Tudo que me ensinava eu queria aprender. Aí um colega me falou assim, eu vou te falar uma coisa, hein? Quanto mais você aprender, mais serviço você vai ter. Então, vai com calma. E realmente, quando chegou um certo momento, eu estava bem sobrecarregado de serviços. Mas aí, naquele momento, eu lembrei, para mim é um exemplo, né? Um grande exemplo para essa questão de trabalho, é o exemplo de Jacó. Eu lembrei de Jacó. Jacó trabalhou, se eu não estou enganado, 20 anos para o seu sogro. E se não fosse a mão do Senhor para abençoá-lo e para cuidar dele, Jacó ia sair com uma mão, né, como a gente costuma dizer, com uma mão na frente e outra atrás. Ele ia sair de lá pobre, arrastando, né, 2 esposas e um monte de filho. Mas o Senhor abençoou Jacó, e todas as vezes que ele fazia um contrato, né, porque depois de 14 anos que ele tinha trabalhado, né, para casar com as 2 filhas, ele falou assim, ele começou a trabalhar para ter alguma coisa. E se eu não estou enganado, ele trabalhou mais 6 anos, depois a gente pode conferir isso, deu um total de 20 anos. E nesses 6 anos ele fez um contrato, né, com o sogro dele, ele falou assim, o rebanho está diante do Senhor, quando nascer de um tipo é meu, quando nascer de outro é seu. E o sogro dele ia tentando mudar o contrato, mas cada vez que mudava, a mão de Jacó prosperava. E aí Jacó conseguiu, né, conseguiu alguma coisa para não ir embora de mãos vazias. E quando o sogro dele perseguiu ele falou assim, olha, você mudou o meu salário não sei quantas vezes, ou seja, você me explorou, mas o Senhor não fechou os olhos para isso. O Senhor me abençoou. Irmãos, e isso é o que mais acontece. Nós somos explorados constantemente. Nós somos, os nossos patrões, eles vão sugar da gente o máximo que eles puderem. Pode ter certeza disso. Mas não é isso que nós devemos olhar. Não é isso que nós devemos enxergar. Nós devemos fazer o nosso serviço muito bem feito, o máximo que nós pudermos, contando sempre, claro, com a bênção do Senhor e com os recursos que Ele dá, porque a prosperidade, ela vai vir da parte do Senhor. Aquilo que nós precisamos, vai vir da parte do Senhor, e é dele que nós temos que esperar uma recompensa, não dos nossos patrões. Tiago, ele, quando trata desse assunto, ele faz um discurso, né, ao contrário. Volta uma página na sua Bíblia, aí, em Tiago capítulo 5. Veja o que Tiago fala a respeito daqueles que exploram, né, o trabalhador. Tiago capítulo 5, versículo 1. Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai, por vossas misérias que sobre vós hão de vir.
as vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes. Cevaste os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Olha que palavra duríssima, né? Que Tiago, ele lança como se fosse mesmo a voz de um profeta lá do Antigo Testamento, mostrando, olha vocês, ricos, que oprimem os pobres. Veja o que está preparado para vocês. Mas, se por um lado Tiago está alertando os ricos, né, do perigo que eles estão sofrendo, Pedro aqui, ele fala que nós como servos, nós como empregados, devemos nos sujeitar, devemos trabalhar de forma honesta, agradando os nossos chefes, os nossos superiores. E uma coisa a gente pode ter certeza: que o Senhor, segundo a sua graça e a sua misericórdia, Ele pode nos conceder mesmo em meio a toda essa opressão, Ele pode nos dar uma determinada estabilidade. Nós vamos escravizados, não é isso. Mas o que Pedro está dizendo nesse contexto é que às vezes o serviço, às vezes a submissão traz algum sofrimento. Tanto que ele diz: sujeitai-vos, né, com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Ou seja, você pode ter, porventura, um chefe, né, ruim, um superior ruim, um patrão ruim. Pode acontecer isso. Como também você pode ter uma pessoa humana, bondosa, e de todas as maneiras, a palavra de Deus aqui nos ensina a submissão. A submissão. Porque isso, né, é uma coisa agradável. Porque Deus gosta disso, porque Deus se agrada disso, Deus fica feliz. Eu estou lendo também em paralelo, né, o livro de Jó, e visto, né, as aflições e o sofrimento de Jó. Eu cheguei até a comentar isso na quarta-feira passada, e eu estava lendo alguns comentários também, e você percebe que Jó, ele não sabia daquela conversa que o Senhor havia tido com Satanás, no início do texto. No capítulo 1 e o capítulo 2 fala, Satanás falando assim, ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele, tira dele, para ver se ele não blasfema. Então, esse diálogo, o que estava acontecendo, né, nas regiões celestiais, Jó não sabia, os amigos dele não sabiam, e mesmo depois o Senhor não falou para Jó. Deus não contou aquele segredo para Jó. Então, irmãos, tem muitas coisas que nós não entendemos o motivo das coisas acontecerem. Mas a palavra de Deus, ela nos diz, ela nos ensina que nós devemos confiar no Senhor e fazer aquilo que a sua palavra está nos instruindo. Nós podemos não entender agora, mas com o passar do tempo, muitas coisas vão ficando claras. Mas seja qual for a circunstância que estivermos vivendo, a palavra de Deus nos ensina a confiar no Senhor e procurar fazer aquilo que é justo, aquilo que é agradável a Ele. E aqui nós estamos pensando
num serviço, mesmo que seja secular, né, vamos dizer assim, mas que seja feito com submissão, como Paulo disse, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E Pedro continua dizendo, versículo 20: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Ou seja, Deus ele se agrada daqueles que, mesmo praticando aquilo que é justo, fazendo as coisas corretas, sofrem por causa disso. Deus se agrada. Deus se agrada daquele que não abre mão de fazer a coisa certa, que não abre mão de fazer aquilo que é correto. Nós falamos no trecho anterior, o versículo 12, que disse: tendo o vosso viver honesto entre os homens, entre os gentios. Ou seja, a palavra de Deus ela vai vez após vez nos mostrar que a nossa postura tem que ser honesta, tem que ser justa, tem que ser íntegra, porque isso é agradável ao Senhor. Ah, mas no meu trabalho não tem como ser justo, não tem como ser honesto. Ore ao Senhor então, peça a Ele sabedoria, se realmente aquele emprego, né, está sendo bom para você. Muitas vezes no nosso trabalho nós somos tentados, provados, experimentados em relação à nossa honestidade, à nossa fidelidade. Isso é o tempo todo. E é interessante que Pedro ele usa aqui também a expressão por causa da consciência para com Deus, porque tem muita coisa que você consegue fazer no seu trabalho que ninguém vê, e que às vezes o seu patrão, o seu chefe nunca vai descobrir. Então nós devemos lembrar que existe o quê? Um Deus, o nosso Deus, está olhando. Provérbios 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nos nossos dias é muito comum os estabelecimentos, casas e às vezes até pela rua ter câmeras de vigilância, né? Então quantas pessoas não foram flagradas, quantas pessoas não foram condenadas porque a câmera pegou o ato, né, errado que aquela pessoa estava cometendo, ficou registrado lá. Quantos crimes não foram desvendados, quantas pessoas não foram presas porque uma câmera filmou. E é interessante que as câmeras, mesmo sendo muitas, elas não pegam tudo, elas não estão em todos os lugares, mas os olhos do Senhor sim. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor ele está olhando, o Senhor ele está observando, e isso deve gerar em nós essa consciência e esse temor para com o nosso Deus. Veja como essa carta, né, de Pedro, ela é tão útil, né? Claro que toda palavra é proveitosa, mas de uma certa forma Pedro ele está dando aqui uma série de lições que não tem como alguém falar assim: ah não, mas isso aqui foi para aquele tempo, né? A Bíblia está ultrapassada. De forma alguma. Esse texto ele serve assim como todos os outros, mas esse aqui ele é muito claro. Não tem ninguém que possa dizer que Pedro não está sendo claro naquilo que ele está falando. É claro.
é muito evidente o que Pedro está dizendo. A nossa relação com os nossos senhores, com os nossos empregadores, vamos dizer assim, ela é observada por Deus, ela é valorizada por Deus, e ela há de ser galardoada pelo Senhor, como Paulo falou. Não precisamos trabalhar pensando na nossa aposentadoria, né, do INSS ou coisa parecida. Vamos trabalhar pensando num galardão celestial. Se eu for um bom funcionário, se o nome do Senhor for glorificado através do meu trabalho, o Senhor me há de galardoar, segundo a sua promessa, segundo a sua palavra. E no versículo 21 ele diz: porque para isto sois chamados. Pedro agora está entrando num assunto que vai ser um dos, que vai ser não, né? Que é um dos temas principais dessa carta. Nós fomos chamados para quê? Nós fomos chamados para uma vida semelhante, uma vida que tem como modelo, uma vida que tem como padrão o Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para isso, para seguirmos os passos do Senhor, para vivermos como Ele viveu. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O Senhor Jesus, Ele é um exemplo a ser seguido. Devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo e pensar: é assim que Deus quer que eu viva. E quando Pedro dá essa instrução, ele vai começar a falar o quê? Dos sofrimentos do Senhor Jesus, o sofrimento que ele passou até a morte de cruz, e isso em nosso lugar. Os sofrimentos que ele passou injustamente, porque ele não tinha feito nada para merecer aquilo, mas ele tomou o nosso lugar. Se nós pararmos então para observar o que Pedro está começando a dizer, é que um sofrimento que uma pessoa passa, não sendo merecedor daquele sofrimento, é algo que lhe agrada, assim como o Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz em nosso lugar, sofreu sem ser merecedor desse sofrimento. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Olha que interessante, Pedro está dizendo: olha, o Senhor Jesus Cristo sofreu, e um dos propósitos do seu sofrimento é nos deixar o exemplo. Ser um exemplo para nós de como devemos viver e agradar ao Senhor. Para seguir as suas pisadas, ou seja, para andar no mesmo trilho que ele andou. E o Senhor Jesus Cristo, quando sofreu, o escritor aos Hebreus nos deixa bem claro o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha só, pelo gozo que lhe estava proposto. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo sabia, ele tinha plena consciência de quais seriam os resultados de se sofrer o que ele sofreu. Assim também nós devemos sofrer com convicção, com certeza de que todo sofrimento
trará consigo uma recompensa. O sofrimento, claro, esse sofrimento que sofremos quando, mesmo praticando aquilo que é justo, alguém, né, nos impõe algum tipo de humilhação, de sofrimento ou coisa parecida. Perceba que nós não estamos falando de um sofrimento que é consequência dos nossos erros. Se nós, né, Pedro disse aqui, porque se pecando sois esbofeteados e sofreis. Ou seja, se aqueles servos, se aqueles crentes no Senhor estavam fazendo coisa errada, e por causa disso estavam sofrendo na mão dos seus senhores, ele falou assim: olha, é como se ele estivesse dizendo, infelizmente, você só está colhendo o que você plantou. Você provocou e agora está recebendo. Mas quando somos agravados, mesmo fazendo aquilo que é justo, que é correto, é nisso que nós nos assemelhamos ao Senhor Jesus Cristo. E isso, irmãos, estavam observando esse aspecto de sofrimento. Esse sofrimento é uma escolha nossa. Esse tipo de sofrimento é uma escolha nossa. Quantas pessoas, quantos crentes, eles simplesmente não querem, quantas vezes nós, né, não queremos um determinado sofrimento, então fazemos aquilo que deliberadamente sabemos que não é a vontade do Senhor. Então, é bom lembrar que esse sofrimento é uma escolha que nós tomamos. É um passo que nós damos nessa, digamos assim, nessa direção que o Senhor Jesus Cristo nos aponta. Então, é por isso que é importante que o crente, ele tenha convicção, ele saiba exatamente o que o espera, se ele praticar aquilo que é justo, aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Aqui também nós poderíamos abrir um parêntese, né? Ou prolongar esse tema, porque nós aqui também lidamos com uma situação que é o Espírito Santo em nós e também a carne, né? Ou seja, as concupiscências da carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: olha, andeis em espírito e assim não cumprireis com a concupiscência da carne. A carne e o espírito combatem um contra o outro, são opostos, puxam para lados diferentes. Então, quando nós estamos espiritualmente fracos ou enfraquecidos, a nossa tendência a fazer as coisas erradas é muito maior. Quando nós não temos força espiritual para enfrentar, né, as provas e as tentações e as perseguições que o mundo coloca, nós vamos ceder não simplesmente por uma questão de escolha, mas por uma questão de fraqueza. Mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento, mesmo sabendo o que é certo, a fraqueza espiritual pode nos levar a fazer aquilo que é errado. Por isso que eu falei que aqui seria, né? A gente abre para um outro aspecto. Porque quando a gente fala que é uma escolha, dá a impressão assim: eu tenho esse poder de decisão. Não exatamente. Quando nós falamos que é uma escolha, é aquela escolha que você toma consciente ou sabendo o resultado dela. Você olha lá na frente e fala assim: não, eu vou fazer isso porque lá na frente vai acontecer assim. Porque muitas coisas na vida espiritual não são imediatas. Muitas coisas, ou a grande maioria delas, não são imediatas.
Uma vez eu ouvi um pregador falando sobre a lei da semeadura. E ele falou algumas coisas interessantes sobre a semeadura. A primeira coisa que ele disse em relação à semeadura é o seguinte: que aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Ninguém que tem, né, uma plantação vai plantar feijão esperando colher milho. Ninguém que tem, né, uma plantação vai plantar abóbora esperando colher pepino ou qualquer coisa assim. Não. Aquilo que você colocar na terra, a semente que você colocar, é a semente, é o fruto que você vai colher, correspondente àquela semente. Então, aquele que planta na carne, colhe na carne. Aquele que planta no espírito, colhe no espírito. Essa é a primeira lei da semeadura. A segunda lei da semeadura é que existe para cada tipo de semente, existe um tempo para uma colheita. Tem coisa que você vai plantar hoje para colher daqui a um mês, mas tem coisa que você vai plantar hoje para colher daqui a 3 anos. Então a semeadura ela também tem essa lei. Aquilo que você planta, aquilo tem um tempo para você colher, mas você vai colher no determinado tempo. Ninguém planta hoje, né, um grão lá de milho e já levanta amanhã cedo para colher as espigas. Não. Você planta hoje, e aí quem entende aí de plantio de milho sabe quanto tempo leva até você ter uma espiga. Existe um tempo, não sei se é 3, 4 meses, 5 meses. 90 dias aí, ó. O Lenilton sabe, 90 dias para você plantar um milho e colher a espiga. Essa é a segunda lei. E a terceira lei da semeadura é que você planta um e colhe muitos. Quantos grãos, né? Quantos grãos de milho existe numa espiga? Você plantou um grão, mas a espiga tem quantos? E outra coisa, um pé de milho dá quantas espigas? Aí, ó. Você planta uma coisinha pequena e colhe uma coisa grande. Veja quais são, né, as leis da semeadura. A gente podia dar um outro estudo sobre esse assunto. Mas aqui nós vemos, né, não vamos fugir do nosso tema, porque a hora está passando, mas aqui nós vemos o quê? Que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixou um exemplo. Por quê? Porque o texto bíblico mostra que Ele já estava de olho lá na frente. Ele passou por todo aquele sofrimento, mas vai dizer, não, mas lá na frente vai ser assim. E assim também nós podemos aprender com o Senhor Jesus Cristo nesse sentido. Nós temos que olhar à frente, nós temos que lançar os nossos olhos para a eternidade. Nós temos que pensar que um dia, né, as portas da eternidade vão se abrir para nós entrarmos. E o que me espera ali? O que eu vou ter ali? Muitos dizem assim: os que estão em Cristo, né, estão salvos, e para mim é isso que importa, eu estou salvo. Mas se só isso, estar salvo, isso é claro, nós não estamos falando que isso não seja importante, pelo contrário, isso é uma bênção, né, que nós não temos como dimensionar. E essa salvação é por graça, nós não fazemos nada para merecê-lo. Todos os salvos, em todos os tempos, foram salvos sem merecimento algum. Pela graça somos salvos mediante a fé. E graças a Deus nós temos entendimento a respeito disso. Mas você percebe que Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, esses apóstolos escreveram muito a respeito da forma de nós vivermos. Será que todas essas recomendações, elas não têm uma importância?
Elas têm sim. Se eu for um bom servo ou um mau servo, isso vai tirar de mim a salvação ou me garantir a salvação? De forma alguma. Aqui não estamos entrando nesse mérito. A salvação, ela nos é dada pelo Senhor, e a partir do momento em que somos salvos por Cristo, temos, né, a vida eterna, isso não muda. Mas a nossa vida, né, o nosso procedimento diário, ele pode tanto nos proporcionar para nós, né, um tesouro nos céus, como também podemos não ter nada de tesouros celestiais. O Senhor Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Existem tesouros celestiais, existem riquezas, galardões, coroas que vão ser dadas aos salvos na eternidade. E nós devemos nos preocupar com isso sim. Nós devemos buscar esse enriquecimento sim. Porque se o Senhor preparou isso, se o Senhor colocou essas coisas, é porque nós devemos buscá-las com sabedoria, com temor, lembrando que a avaliação, o julgamento, vamos dizer assim, né, o critério de galardoar ou não, isso aí compete unicamente ao Senhor. Tem uma ilustração que se conta, eu já devo ter contado aqui, mas ela é interessante. É só uma ilustração, é claro. Mas diz que havia numa igreja muito numerosa, uma igreja enorme, com muitas pessoas, havia ali um pregador, que ele era muito sábio, muito eloquente, pregava com muito fervor, e uma das coisas que caracterizavam as suas pregações é que muita gente se convertia através das suas mensagens. E ele lá do púlpito, ele olhava e via, né, aquela multidão de pessoas, e ele atentava para uma senhorinha que sentava no último banco, e ficava o tempo todo de cabeça baixa. E ele pensava consigo, né, aquela senhorinha entra, senta lá, abaixa a cabeça, e depois vai embora. Ela deve até dormir naquele banco lá, de tão quietinha que ela fica. E aí o tempo passou, todos então foram comparecer, né, diante do Senhor, e aí estava na fila, aquela senhora estava na frente dele, e ele estava logo atrás, né? Isso é uma ilustração, é claro. Aí quando chegou a vez dela, o Senhor a recebeu com muita alegria, falando assim: venta para cá, olha só o que tem para você, essa mansão, toda bonita, enorme, né? Pode entrar, né? Aproveite bastante de tudo que tem aí e tal. Aí ela: obrigado, Senhor, e entrou. Aí ele pensou, ele pensou assim: se ela, que sentava lá no banco, ficava quietinha, ganhou tudo isso, eu então não vai ter nem lugar aqui para mim, de tanta coisa que eu vou receber. Aí o Senhor recebeu ele e falou assim: seja bem-vindo, pode ficar ali, ó. Aí ele falou: mas Senhor, e a minha parte? Aí ele falou: qual parte? Meus galardões, as minhas coroas. Ele falou: você já recebeu tudo lá embaixo, você não era o mais famoso, o mais afamado dos pregadores? Você já recebeu o seu galardão, já recebeu a sua recompensa. Aí ele falou assim: mas senhora, aquela senhora lá só ficava dormindo na reunião, por que ela recebeu isso? Aí ele falou: pois é, você pensa que ela estava dormindo, mas enquanto você pregava, ela orava, e a oração dela era ouvida, e os corações eram comovidos ao ouvir e entenderem a palavra. Ela sentadinha, quietinha, fez muito mais do que você em todo nessa sua pompa, né? Ou seja, a forma como o Senhor, isso é uma ilustração,
Mais uma coisa, essa ilustração ela nos fala com sabedoria, que a forma como o Senhor há de avaliar o serviço de cada um, nós não podemos imaginar. E muitos são aqueles que nunca foram conhecidos, nunca apareceram na história, nunca foram lembrados, nas igrejas, mas muitos são os servos de Deus, que receberão muitas recompensas pela sua forma justa de viver, pelo bom porte no Senhor. Nós temos que lembrar que o Senhor, Ele é justo. E Ele não se esquece, de nada daquilo que os seus servos fazem. Devemos sempre lembrar disso. Oi? É aquela viúva pobre, que deu aquela pequena oferta e o Senhor todos. Aquilo ali já é uma forma da gente perceber que o Senhor, Ele não olha a aparência, quantidade, O Senhor, Ele avalia a qualidade. E aqui também, o texto ele vai concluindo mostrando que o Senhor Jesus Cristo, Ele viveu uma vida... Já estou terminando, já. Obrigado. O Senhor Jesus Cristo, Ele viveu uma vida totalmente afastada do pecado. O Senhor Jesus viveu uma vida santa, íntegra, justa. Versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. É interessante que aqui nós vemos uma citação indireta, mas muito clara, de Isaías 53, quando fala dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, de tudo aquilo que Ele passou. E Pedro diz, porque eres como ovelhas desgarradas. As ovelhas que se perdem, elas não têm capacidade de voltar para o seu aprisco. Por isso que o Senhor Jesus usou o exemplo da ovelha perdida, quando Ele contou aquela parábola. Qual homem dentre vós que tendo 100 ovelhas, e uma se desgarrando, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se desgarrou? Por quê? Porque as ovelhas eram animais que não tinham essa capacidade, essa inteligência de voltar pelo caminho que tinham ido. Diferente aí de um cachorro, diferente de um gato, diferente até mesmo do boi, que sabe a hora de voltar, sabe para onde tem que voltar, depois que já fez a sua refeição. A ovelha não, ela ia se perdendo até morrer. E assim também éramos nós, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas agora, nós somos o quê? Ovelhas do seu pasto. O Senhor, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aqui Pedro usa não só a expressão pastor, mas também a expressão bispo. Essa expressão bispo, ela significa aquele que lança os seus olhos por cima, aquele que vê as coisas
por cima, aquele que consegue identificar as coisas. Ou seja, nós estamos lidando com aquele que, ele é o nosso pastor que cuida de nós, e ele é o nosso bispo. Ele é quem está acima de nós e olhando por cada um de nós. Veja que um dos ensinos que nós prezamos muito, e ele é bíblico, ele é muito coerente, ele é exatamente como a palavra mostra, é que às vezes as pessoas perguntam: quem é o pastor lá da sua igreja? Nós podemos responder: o nosso pastor é o Senhor Jesus. Veja que só em relação a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, esse título é usado no singular, pastor no singular. Quando refere-se aos irmãos que cuidam, do trabalho de Deus, que estão trabalhando na obra de Deus, é sempre usado pastores, bispos, presbíteros, anciãos, diáconos, tudo no plural e com letra minúscula. O que isso significa? Significa que pastores está relacionado àquilo que eles fazem, e não uma posição que ocupam. O único que ocupa a posição de pastor é o Senhor Jesus. Esse é um título dele, do Senhor Jesus Cristo, mas ninguém tem esse título. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas acabaram criando, esse sistema doutrinário, e eles usam esse título para determinadas pessoas. Mas como isso é triste quando nós olhamos para a palavra de Deus. Quando aqui no versículo 25 o apóstolo Pedro diz: mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui nós terminamos o capítulo 2, de 1 Pedro, e tem sido um privilégio muito grande poder estudar de uma forma um pouco mais minuciosa esse texto. E nos alegramos, nessa característica da palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável de ensinamento. Outros irmãos, em outras oportunidades, vão se voltar para esse texto e vão falar muitas outras coisas que nós não pudemos. E isso tudo é para a glória e a honra do nosso Deus. Amém.